Bom dia, segundo ano, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula sobre economia mundial. Na nossa última aula a gente reviu um pouco sobre a questão do capitalismo, né? Sobre as transformações que esse capitalismo faz. Alguns alunos já comentaram que já haviam estudado, né? É um tema recorrente dentro da vida estudantil, principalmente a parte da Idade Média, mas eu acredito que seja sempre bom a gente retomar alguns pontos que são essenciais, né? Então, quando a gente vai parar para estudar um pouco sobre a evolução dos sistemas econômicos, é sempre interessante a gente retomar. E é sempre interessante, principalmente dentro da geografia, a gente fazer esse diferencial do que faz parte da geografia e do que faz parte da história. O viés, né, o foco, o espaço geográfico é o que vai fazer a diferença. E aí, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre a divisão internacional do trabalho. Provavelmente isso seja uma matéria que vocês já viram, com certeza vocês já viram comigo em outros anos, mas não custa nada a gente retomar, não custa nada a gente revisar, né? Então, Divisão Internacional do Trabalho, ou com a sigla DIT, tudo bem? Então, a gente vai perceber que a Divisão Internacional do Trabalho é a participação que cada país tem dentro do cenário econômico mundial. Então, não é a quebra, não é o que cada país faz. Então, por exemplo, numa produção de avião, cada parte vai estar num lugar. É mais a importância econômica que esse país, que esse território tem. Então, aqui, ó, não se esqueçam, imaginem que eu esteja falando com vocês. Alguns países, dentro dessa economia mundial, eles podem ser o quê? Produtores de matéria-prima. Outros podem ser o quê? Formadores de nova tecnologia. E o que foi produtor de matéria-prima, com o passar do tempo, com o passar dos seus avanços tecnológicos, pode fazer com que ele seja produtor de tecnologia. Ou se esse país que já produzia tecnologia, ele tiver uma estagnação, ele pode modificar. Então, dentro do cenário mundial, a gente vai tendo alternâncias, principalmente com o quê? Com o passar dos séculos, principalmente quando a gente fala da mudança do capitalismo. Então, a gente tem o capitalismo comercial, o capitalismo mercantil, industrial. Então, conforme a gente vai modificando esse capitalismo, a participação de um país vai ser X e aí depois vai ser Y, tudo bem? Então, lembrem, isso é dentro de um cenário mundial e ele pode ir se alterando, se transformando com o passar dos séculos. Beleza? Então, olha só, o que é muito comum é a gente usar aquele termo do mundo como um todo, o norte ser desenvolvido, o norte ser industrializado, o norte ser o top e o sul ser subdesenvolvido. Então, é meio como se a gente traçasse uma linha dividindo, os países ao norte são ricos, todos bonitões, e os países ao sul são ruins, são subdesenvolvidos, são pobres. Gente, muito anos 80 isso. Não. A gente vai perceber que essa divisão norte-sul, ela já não existe mais. A gente tem países no hemisfério norte que são desenvolvidos e países no hemisfério sul que são desenvolvidos. E o contrário também. Então, a gente vai ter uma outra divisão dentro dessa participação no cenário internacional. Beleza?
Então, lembrando, nada mais de norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Não, muito demodê, muito anos 80. Então, olha só, eu sei que vocês amam de paixão retomada de conceitos, né? Eu tô vendo a cara de vocês, só que não, né? Eu sei. Mas é necessário, tudo bem? Então, quando a gente fala da Divisão Internacional do Trabalho, é muito comum a gente retomar alguns modelos principais. Então, aqui, o que está nesse nosso cronograma aqui, nesse nosso gráfico aqui, né, na tabela. Capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Então, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX em diante. 21 no caso da onde a gente está. Então, lembra que eu falei? A participação de cada país, ele vai o quê? Modificar de acordo com a forma da obtenção de lucro, beleza? Então, em um momento ele pode ser colônia, depois ele pode deter a tecnologia. E isso vai variando. Então, lá, a gente chama, se a gente fosse fazer um esquema de divisão internacional do trabalho, a gente chama esse daqui da clássica, né? Onde as colônias extraem os produtos primários, ou seja, aquilo que vem direto da natureza, com uma mão de obra escrava, ou as especiarias, vendem para onde? Para a metrópole. Aqui, metrópole no sentido do conceito histórico, tá? Colônia, as terras descobertas, e metrópole, aquele país que descobriu a colônia. Tudo bem? E o que a metrópole fazia? Ela vendia, ela exportava o quê? Os produtos manufaturados. Então, as colônias vendiam para a metrópole vendia para a colônia. Não se esqueçam, o Brasil ele só podia comprar de Portugal, porque o Brasil era o quê? Colônia de Portugal. Não podia ter indústrias aqui. Então, a gente ficava preso aonde? Apenas na extração de produtos primários. E vendia para onde? Para a metrópole. Depois que Portugal fez um acordo com a Inglaterra, a gente fez o quê? Pôde também comprar da onde? Da Inglaterra. Mas, isso é muita história. Sim, mas isso vai ditar o que a gente é hoje, dentro da economia mundial. Conforme o tempo foi passando, a gente vai tendo o quê? Colônias, alguns países ainda são colônias, outros vão se denominar o quê? Países subdesenvolvidos. Então, aqueles países que não têm uma condição de se desenvolver sozinho, precisa de muitas vezes tecnologia, maquinário de outros lugares. Aqui a gente vai ter alguns países que ainda são metrópoles ou países que já são que desenvolvidos. Então, assim, se a gente for parar para pensar, normalmente, não é regra, mas normalmente as colônias, elas se tornam países subdesenvolvidos. Logicamente que isso não é regra, a gente pode ter mudanças. E normalmente as metrópoles são países desenvolvidos, tá? Mas se essa colônia ela teve um grande investimento em alguns setores, principalmente industrial e de nova tecnologia, ela pode passar de colônia para país desenvolvido. Então, olha só, dentro do capitalismo industrial, o que a gente vai ter? As colônias aos países subdesenvolvidos, sendo fornecedores de matéria-prima e produtos primários, agrícolas e mineral. Se a gente for rever o Brasil, qual que era a base da economia do Brasil? Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, café, soja, laranja. Então, a gente fala que o Brasil ele pode ser considerado um país agrícola.
né? Mas a gente vai ver que o quê? A gente vai ter uma industrialização muito tardia. Tardia no sentido de ser lá no século XIX. Enquanto a Inglaterra teve a sua primeira revolução industrial no século XVIII, o Brasil vai ter a formação das indústrias no século XIX. Então, a gente vai entrar muito tardiamente aqui no setor industrial. Mas nesse período industrial, as metrópoles, os países desenvolvidos, eles faziam o quê? Transformavam essa matéria-prima em produtos industrializados, o que é muito comum. Então, a gente pega aqui, ó, o ferro, a gente pega bauxita, a gente pega todos os tipos de minério, leva para cá, transforma e depois retorna para cá. Só que a partir do século XX, a gente pode ter a chamada, né? A gente não vai só dividir em países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. A gente vai começar a ter os chamados países emergentes, países que estão reorganizando a sua economia e começando a desenvolver as suas próprias tecnologias. Então, os países emergentes, eles ainda precisam aqui da tecnologia de ponta ou de alguma parte dessa tecnologia dos países desenvolvidos. Mas ele está começando a desenvolver a sua própria tecnologia, ele está começando a melhorar a sua economia, ele está começando a despontar dentro desse cenário mundial. Então, a partir do século XX, a gente vai ter os países subdesenvolvidos que vão fazer o quê? Eles vão gerar produtos, vão comprar produtos industrializados e vão vender matérias-primas. Já os países desenvolvidos, eles vão vender os produtos industrializados, alta tecnologia e vão gerar investimentos, principalmente aonde? Para os países emergentes. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento econômico, desse melhoramento dos países emergentes, a gente vai estar falando principalmente com investimentos aqui, ó, dos países desenvolvidos. Se não fosse o investimento desses países, esse setor industrial aqui não estaria tão favorecido. Tudo bem? Então, essa daqui é uma evolução do sistema da Divisão Internacional do Trabalho. A gente vai ter um período de colônia e metrópole, depois a gente vai transformar esses países, essa colônia e metrópole em países subdesenvolvidos, emergentes e desenvolvidos. Lembrando que os emergentes, eles vão vender tanto para os países desenvolvidos quanto para os países subdesenvolvidos, tá? Vender o quê? Aqui pode ser matéria-prima, pode ser produtos industrializados já. Aqui vai ser produtos industrializados, não vai vender matéria-prima, beleza? Então, conforme o cenário econômico vai se alterando, a gente tem uma alteração da Divisão Internacional do Trabalho. Então, lembrem, provavelmente vocês já tiveram isso em vários outros anos, mas é só para retomar esses conceitos, para a gente começar a ver nas próximas aulas a questão do socialismo, que vai começar a entrar aqui no século XX e vai começar a falar o seguinte, ó, isso aqui não tá certo, a gente não consegue se desenvolver. Beleza? Então, beijos e tchau!